Olá pessoal, graça e paz a todos. No vídeo de hoje falaremos sobre a armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 13 diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau, e depois de ter sido vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então, essa parte de Efésios, Paulo deixa claro, não só para a igreja de Éfeso, mas para a gente, com quem é a nossa batalha, quem são nossos verdadeiros inimigos. Então ele não só deixa claro para a gente, como também nos dá a receita para nós vencer o diabo, que é se revestindo da armadura de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, diz sobre o dragão, a mulher e o filho. O dragão sendo o diabo, Satanás, a mulher sendo Israel e o filho sendo Jesus. E que o dragão perdeu e que ele se irou. Tanto que no versículo 17 do capítulo 12 diz o seguinte: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então isso deixa claro que o diabo ele sabe que perdeu, ele sabe que Jesus venceu na cruz, porém ele está irado e ele vai querer ao máximo levar pessoas com ele. Então por isso que em Efésios 6 diz que a gente devemos perseverar e vestir da armadura de Deus. Em Efésios 6, capítulo 14 ao 16 diz o seguinte: Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai-vos os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Existem duas linhas de raciocínio para a armadura de Deus. Uma, que ela é o que a gente deve fazer, que diz, cingindo-vos com a verdade. Então, a gente deve falar somente a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça. Então, devemos ser justos. Porém, eu particularmente não concordo com essa linha de raciocínio. Eu não acredito que revestir-vos da armadura de Deus seja algo nosso, e sim de Deus, como diz no próprio nome. Então eu acredito que a armadura de Deus seja a cruz e tudo que ela nos proporcionou. A justiça, a paz, a salvação. Então o que ele quer dizer para nós revestirmos da armadura de Deus? Para que nós tenhamos ciência que ele já venceu Satanás. E que a gente precisa revestir dele para que nós possamos perseverar e manter firme no seu caminho. E esse é um grande problema da igreja de hoje. A igreja do óleo ungido, a igreja da água benta, a igreja do tá amarrado, a igreja do, sabe, colocar a Bíblia na testa do endemoniado e expulsar, sabe? Todo esse misticismo. Não é isso que vai te ajudar a vencer o diabo todos os dias. E sim a armadura de Deus que nós devemos revestir. E como a gente se reveste da armadura de Deus? No capítulo 18 diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, simplificando, para nós estar revestido da armadura de Deus, a gente tem que buscar a santificação. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais nós entender cada ponto do que é a armadura, mais preparado a gente vai estar para as ciladas do diabo. Esse é o grande ponto, se preparar para quando ele agir. Então nós devemos a cada dia buscar nos santificar mais, para que nós possamos lutar com a armadura de Deus. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar com vocês hoje.
para que a gente persevere, que a gente busque a santificação para poder revestir da armadura de Deus, estar pronto para o combate, para quando nos dias mal a gente esteja preparado. Eu não vou falar sobre cada ponto da armadura, senão vai ficar um vídeo muito comprido. Então eu vou deixar para gravar mais para frente, eu posto em um vídeo separado. Então é isso, graça e paz a todos.